Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da notícia que surpreende um pouco, né, no fim dessa tarde, que é Jorge Jesus não sendo mais o técnico do Al Hilal, né? O Al Hilal teve uma eliminação agora nas semifinais da Champions League Asiática, se não me engano, para o Al Ahly. E assim, não é uma boa temporada para uma equipe que na temporada passada parecia um rolo compressor imparável, né? Que quebrou até o recorde de vitórias seguidas na história do futebol. Nessa temporada as coisas parecem ter piorado. E aí aquele negócio, né? Tipo, o Jorge Jesus, ao meu ver, também já estava doido para sair. Ele, obviamente, foi pelo dinheiro que deram lá, né? O Al Hilal deve pagar ele muito bem. Mas a questão é que ele quer um desafio e tem essa chance de ir para a seleção brasileira. Inclusive, foi até questionado em uma coletiva se ele não estava forçando a demissão para ir para a seleção brasileira. E ele disse que não iria responder aquela pergunta, evidentemente. Mas agora fica uma questão curiosa, né? Ele é o único dos alvos da CBF que está realmente desempregado, que basicamente está pronto para treinar a seleção no dia seguinte. O Ancelotti não tem essa garantia, não temos essa garantia também para o Abel Ferreira, que do nada vira um alvo da seleção brasileira. E assim, é aquele negócio, né? O Jorge Jesus, se não dá para vir um Ancelotti, a seleção tá insistindo nele de novo, né? A gente vai ficar esperando por ele de novo, né? Se não dá para conseguir o cara, não há opção melhor do que o Jorge Jesus. Eu não acho que o Abel Ferreira é um técnico do mesmo nível. Assim, ok que ele tem seus títulos pelo Palmeiras, assim, obviamente ele vai ter mais títulos pelo Palmeiras que o Jorge Jesus pelo Flamengo, porque ele já tá 4 anos na equipe, pelo menos. 4 ou 5, quase, né? O Jorge Jesus ficou quanto tempo no Flamengo? 8 meses, né? E assim, ele teve mais títulos do que derrotas, né? Esse tipo de coisa, essa estatística que ficou até popular com o trabalho dele, né? E assim, o Brasileirão dele ainda continua o recorde de pontos, o maior número de gols marcados continua do Flamengo dele, e assim, muito à frente do segundo colocado. Nenhum ataque que o Abel Ferreira montou ficou no nível do Jorge Jesus. E eu entendo que o elenco do Flamengo é melhor, mas ao mesmo tempo a gente vê todos que sucederam o Jorge Jesus, seja ali no Flamengo, né? Tipo assim, até mesmo os outros técnicos que tiveram destaque no Brasil ali, como o Cuca no Atlético em 2021, seja o próprio Arthur Jorge no Botafogo, todos ficaram longe das estatísticas que ele construiu. E a gente vê no Flamengo ali, depois que o Jorge Jesus saiu, só um título brasileiro que foi na sequência, e olha que foi apertado por um ponto. Depois disso, o Flamengo não foi campeão brasileiro. Então, assim, falar que o Jorge Jesus foi só um ano de maravilha é um erro. E eu acho que ele vira um técnico subestimado porque pessoas esquecem que ele ganhou 10 títulos em sua primeira passagem pelo Benfica, até hoje um recorde na história do clube. Ele tinha conseguido o final de Europa League com esse time do Benfica. Ele chegou a ter proposta do Milan quando o Ancelotti saiu de lá, para quem não sabe. A questão é que ele não quis sair, porque isso obviamente acaba jogando contra ele. Ele nunca aprendeu a falar inglês, esse tipo de idioma. E assim, ele era um técnico muito respeitado na Europa. Em 2013, a IFFHS, né, que é um instituto que avalia técnicos no futebol europeu muito de destaque, eles colocaram o Jorge Jesus entre os 10 melhores técnicos do mundo. Isso aconteceu de novo em 2019. Então assim, ele é um técnico que tem sim seu status, não é uma lenda do futebol, como é o Ancelotti, como podemos até colocar o Antônio Conte no pote aqui também, pela quantidade de títulos que ele já ganhou ali nos pontos corridos e pode ganhar mais um. Podemos colocar o Guardiola, o Jürgen Klopp, né? E agora vai entrar um Arne Slot da vida também nessa disputa, mas de qualquer jeito, cara, ele é um bom técnico, Jorge, muito acima da média dos que estão aqui e dos disponíveis ali, né? Tipo, porque eu não consigo achar o Ancelotti ainda disponível, né? Eu não sei se ele vai escolher o Brasil antes de uma fortuna no Oriente Médio. Isso não está garantido e já vem muitos rumores de que, assim, ele tem receio de viver no Brasil. Então, assim, o único técnico que até agora se dispôs a treinar o Brasil é o Jorge Jesus. Eu contrataria, mas se vai deixar de contratar o Jorge Jesus apenas porque o Neymar não aceita ele, não quer ele lá, olha, eu acho que a CBF se reduz mais do que ela já consegue, porque eu vou falar aqui a verdade nua e crua, né? Neymar é um aposentado em atividade. Você vê mais dele na imprensa pela participação dele na Kings League, no Carnaval, do que pelo que ele vem fazendo em campo nos últimos anos. Ele é um aposentado em atividade porque não cuida bem do físico, porque ele não tem senso de prioridade. E a verdade é, ele não está entre os melhores jogadores do Brasil atualmente. Você consegue ver uma seleção brasileira sem o Neymar e você deveria ver, porque
no final ele está contribuindo pouco. Antes de lesionar, naquela lesão que tirou ele 1 ano dos gramados, né? Ele já estava jogando mal pela seleção brasileira. Eu me lembro muito bem daqueles jogos, ele já estava sendo muito criticado. E assim, mesmo que ele fique saudável, ele não é mais o mesmo. Tem 33 anos de idade, fisicamente não tem a mesma intensidade, fisicamente não tem a mesma explosão de antes. Ele perde muito do elemento dos dribles atualmente. Então, assim, diferente do Messi, muita gente fala, o Messi ganhou a Copa com 35, o Messi é esforçado, o Messi se reinventou, o Messi mudou a forma de jogar futebol para se manter em altíssimo nível e até hoje faz isso. Essa é a diferença dele para o Neymar. O Neymar não tem uma capacidade de liderança, ele não tem a maturidade para decidir o que acontece dentro da seleção. É ridículo. A CBF não pode deixar a seleção ser menor que um jogador, ainda mais um jogador que só ganhou a Copa das Confederações com o Brasil. Não é como se ele tivesse ganhado a Copa do Mundo uma vez, né? Se ele tivesse esse tipo de moral, eu já acharia absurdo, mas assim, você entende, o cara ganhou a Copa do Mundo, né? Se ele fosse um líder e tudo isso, mas não, é um jogador mimado. Essa é a postura de um jogador mimado. Se ele vai ficar irritado porque o Jorge Jesus, né, falou que ele não estava pronto, né, que ele não é mais aquele mesmo de antes pela questão física, ele está completamente certo, é só olhar o que está acontecendo aí com ele no Santos, né? Ele não tem a maturidade suficiente para tomar esse tipo de decisão. Então, é patético isso. Eu acho que se a CBF recusar o Jorge Jesus só porque o Neymar não quer, ela mostra que ela é menor que um jogador e isso reduz muito uma seleção pentacampeã mundial. O Brasil é pentacampeão mundial, conquistou 5 títulos de Copa do Mundo sem o Neymar. Então, assim, o Neymar, ele pode ser uma parte grande da história por ser o maior artilheiro da seleção brasileira e tudo isso, mas ele também é uma parte da história que a gente fica no hipotético, né? Do que ele poderia ser se fosse dedicado, se fosse esforçado, se tivesse fome de ganhar títulos e ganhar prêmios individuais, entende? Né? Porque definitivamente ele não tem. E para mim, assim, a CBF não deu Ancelotti, tem que ser Jorge Jesus, porque nenhum outro nome parece viável, o Klopp não vem, o Mourinho não quer vir, então assim, o Jorge Jesus é o cara que se oferece e tem capacidade de levar o Brasil para um nível maior, mas a questão é, vão contratar o cara ou vão aceitar a picuinha, a coisa, a questão de jogador mimado do Neymar, só porque ele falou uma verdade na cara dele. E pra mim, assim, se o Neymar quer ser convocado, tem que fazer por merecer. Tem que se esforçar, tem que jogar bem. Se não jogar bem o suficiente, o Jorge Jesus deixar ele fora da convocação, parabéns ao técnico por mostrar que nenhum jogador é maior que a seleção. Essa é a seleção que ganhou o Penta sem o Romário. O Romário se achou maior que a seleção, se achou maior que o técnico, o Filipão barrou ele e o Brasil ganhou a Copa sem ele. Então, assim, nenhum jogador tem que ter mais assim, moral que a seleção inteira, entende? E o Romário de 2002 é muito melhor que o Neymar de 2025/2026, porque a gente sabe que não vai ser tão diferente assim no ano que vem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comente aí a sua opinião sobre essa situação. E agora o capítulo novo que ganha a busca do Brasil por um novo técnico, visto que ainda não tem resolução com Carlo Ancelotti e obviamente o nome de Abel entra na mesa, mas Jorge Jesus é quem está disponível e quem está se oferecendo à seleção brasileira. Só falta ele vir aqui para o Brasil para tentar ajudar ainda mais nessa disputa pela vaga de técnico. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.